Nossa jornada tá super bacaninha, né? Eu tô super feliz de estar fazendo os nossos vídeos. Eu acho melhor ainda na hora que chega esse momento da live compartilhada. Hoje estava conversando com minha irmã e falando para ela, porque eu gosto muito de falar das coisas que eu leio. Aí ela fez, eu sei, Mila, nunca li nenhum desses seus livros, mas eu sei as histórias. Aí eu fiz, pronto, agora eu vou colocar para outras pessoas escutarem, já que você não me aguenta mais. Pô, Mi, mas você pega essa questão do livro e da difusão do livro. E assim, o livro ele existe, a gente ama o livro, a gente gosta de livro, né? Mas ele muda, assim, e as pessoas. Muda também a leitura que as pessoas fazem. E se trata de livros, assim, que são clássicos, clássicos, clássicos da literatura espírita. E transmite a ideia daquele livro para aquela pessoa que não leu aquele livro, dá mais vontade daquela pessoa ler o livro. Dá mais vontade daquela pessoa encarar aquela leitura que é tida como difícil, mas quando você consegue mergulhar numa história, é dessas histórias que a gente tem desses livros espíritas, você relê o livro, inclusive, né? Eu vou começar a Ai. ler toda a série André Luiz agora e, pois é, pegar assim, rever e tal. E exatamente por conta dessa saudade que aqueles livros me deixaram na fase da minha vida que eu li, e de coisas assim, de os personagens, os espíritos que estão ali envolvidos na trama de determinado romance, né? E assim, isso me dá muita saudade, assim, esse, esse mundo dos livros espíritas, dos romances espíritas, da literatura espírita. E eu acho que essa jornada do livro espírita, ela desenvolve, ou ela faz ressurgir na pessoa essa saudade, né, de uma literatura muito boa, que está aí há muito tempo, mas que é muito gostosa e que a gente podia parar um momento assim da nossa vida, da confusão que tá as coisas, sabe, da crise que tá o mundo e parar para ler um livro espírita, um romance espírita, uma história espírita, uma história que você vai depreender aí um significado espírita para tua vida. Pode ser exatamente isso que você esteja É. precisando agora, né? Pode ser exatamente, pode estar ali naquele livro. E eu acho fantástico essa aproximação com o livro que você está provocando com a literatura espírita esses dias. Parabéns. Ah, obrigada, querido. Eu acho que você tem noção assim, de como que esses livros são fortes e eles nunca passam para mim. Ontem eu estava falando com o Eduardo, né, que eu estava lendo, preparando material de recordações da mediunidade, e tem trecho que eu sempre releio com pontos e vírgulas, devagarzinho, do jeito que eu gosto de ler. Eu falo muito rápido, mas na hora de ler eu gosto de ler bem devagarzinho, aproveitando, degustando. E aí eu falei isso com ele ontem, tal, que eu fiquei observando que eu realmente já tinha lido várias vezes. Mas hoje eu fiquei umas 2 horas ou mais lendo e chorando, né? Relendo e chorando esse livro. Porque o que eu estou trazendo são realmente obras que eu adoro, que tocaram meu coração, que revolucionaram a minha vida. Eu costumo dizer que, assim, quando eu estou lendo um livro, é como se eu tivesse com aquele amigo ali. O livro é aquele amigo, sabe quando você fica grudado com aquele amigo que você quer ir para todo lugar? E aí, quando eu releio, é igual bater um papo com um amigo que estava morando em outro lugar e demorou de ver. Hoje eu chorei muito, assim, até um tempão que eu acho que eu não chorava desse jeito, me preparando para falar dos contos. E quando eu fiz a live da outra vez sobre esse livro, eu já sabia que eu não iria contar todos os contos. Fiz uma preferência pelos últimos, que são textos bem grandes. Estou falando do Ressurreição e Vida, né, gente? Que é o que eu vou falar daqui a pouco. E eu tinha escolhido já dois, mas hoje não teve jeito. Hoje eu não sabia o que, que eu fazia, porque de fato reler, pelo menos assim, ó, de forma corrida, mas para relembrar essas histórias, fez uma visita em vários sentimentos. Acho que por isso que a jornada tem sido assim tão intensa, porque é de fato compartilhar essa emoção, essa relação com esses livros, com esses personagens.
eu sempre me sinto muito grata, assim. Às vezes eu faço, mas meu Deus, tu me pegou para fazer esse trabalho, logo eu. E tanta gente aí nessa vida, assim, que é bem equilibradinha, bem bonitinha, se eu falasse com coisas educadamente. Mas pegou euzinho aqui para falar. Mas enfim, só talvez algumas pessoas mais bonitinhas, assim, falassem, não aceitaram, né, falar e ficou eu para falar aqui dos livros. Mas eu lia e fazia isso. Então eu só que eu estava lendo e observando Tolstói falando isso, né? Mas eu preciso aprender muito. Senhor, obrigada por me deixar presenciar essa cena. E eu fazia obrigada por estar lendo esse livro que está contando essa cena. Porque, de fato, é muita emoção para mim essa relação com as obras espíritas. Não sei como seria a minha vida se não tivesse chegado o espiritismo na época que chegou. E o espiritismo chegou para mim com os livros, assim. Eu aprendi muito ali no centro, com as coisas, com as vivências, mas os livros são meu lugar, né? Dentro da doutrina, assim, é uma relação com essas obras. E no espírita tem uma relação interessante com o livro, né? Porque os livros espíritas, eles são diferentes. Então, assim, você tem um livro que é mais de cabeceira, você tem aquele romance que você lê todo ano, você relê aquilo, né? Você é realmente apaixonado por um romance espírita, por uma obra da literatura, e, tipo, eu gosto de ter uma certa periodicidade, assim. Se eu amo um livro espírita, se eu acho ele fora de série, eu sempre releio, sei lá, a cada 2 anos eu volto a ele, né? De modo que, assim, você vai construindo uma relação com a literatura espírita que mais do que você consumir todas as obras espíritas, reler também faz com que você note coisas novas, né? Ter um livro de cabeceira faz com que você também tenha leituras novas sobre aquilo. A leitura nunca é a mesma. Assim, a leitura muda conforme o tempo passa, conforme a gente cresce, conforme a gente vai amadurecendo, né? Vendo assim essas histórias e as histórias da vida vão amadurecendo a gente muda a relação com o livro. Então são paixões diferentes para livros diferentes, né? E quando você vai assim, sei lá, você trabalha numa biblioteca espírita, você é aquela pessoa na sua família que é a pessoa que conhece dos livros e todo mundo vai atrás de você para saber a indicação, você sabe bem como é isso, né? É uma relação extremamente afetiva que muda a leitura. Ô, Mi, uma outra coisa que eu estava aqui pensando quando você falou de Tolstói, tinha um livrinho fininho de Tolstói, só que eu não sei, eu não estou lembrado se era um livro mediúnico, mas era famoso no meio espírita, era tipo As Três Visitas de Deus. É bem fininho, que é tipo um conto de Tolstói. As Três Visitas de Deus. E esse livro, eu só fui ler ele quando eu vi uma apresentação assim no Centro Espírita, uma dramatização desse livro, As Três Visitas de Deus, de Tolstói, né? Eu lembro que eu era criança quando eu vi isso, e quando eu vi essa apresentação, eu queria ler esse livro o mais rápido possível. Eu fui na biblioteca, fui atrás de adquirir o livro e tudo mais. E eu acho que o caminho é esse. A gente, quando começa a falar com paixão de uma coisa que a gente tem uma relação tão, tão bonita, tão grande, para outras pessoas, as pessoas que achavam assim, pô, eu não sabia que eu ia encontrar o que essa menina encontrou aí. A gente encoraja as pessoas a lerem, porque o grande desafio é ler. É ler, né? A gente vê a compra do livro aumentou, as compras de livro aumentaram, mas ler livros, de fato, a gente está lendo mais, a gente está se empenhando em reler também os livros, não deixá-los para trás, em sempre trazer eles à tona na nossa vida, né? Eu fico com esses questionamentos, assim, nessa perspectiva de hoje e tal. Eu acho que é se dar essa oportunidade. A gente sabe de muitas coisas bem bacanas para melhorar a nossa qualidade de vida, a harmonização dos nossos pensamentos,
resolver certos problemas, a gente tem várias sugestões, mas a gente coloca muito pouco em prática, né? A gente sabe da meditação, que ajuda muito, a gente sabe que é importante a gente ter um momento de prece, um momento de aquietar, mas a gente faz pouco isso. Bota ali naquelas metas do começo do ano, tipo, agora, né? Mas não faz. E ler é esse momento que eu vejo que para muitas pessoas fica sempre muito distante, assim, quando eu conseguir ler, quando eu conseguir um tempo, mas se a gente não arranjar mesmo uma solução para inserir esse hábito da leitura, a vida vai comendo o nosso tempo, assim, ó, e a gente não consegue inserir. Eu falei com, acho que foi com a Ana mesmo, no domingo, que tem uma frase que não é assim, mas eu traduzi assim, né, no Renúncia, que ela falava assim, a Alcione, descansar, eles iam ler o Evangelho, né? A gente falava assim, a gente precisa descansar a mente em Jesus. Então, para mim, ler um livro como um romance espírita, os livros que são assim parecidos, né, com esse teor, é como descansar a mente em Jesus. Eu quero agora entrar nesse estado, quero ficar sabendo que eu vou encontrar coisas que me elevem, que me alegrem, porque a gente está o tempo todo vendo tanta coisa triste, tanta coisa revoltante, e a gente vai entrando nessa energia e a gente não se dá esse momento, né, de ter um encontro com algo que vai nos elevar, que vai nos ajudar. Ninguém vai fazer isso pela gente. Sabe? Não vai parar. No nosso trabalho, ninguém vai parar 30 minutos, meia hora, nem 5 minutos para poder nos dar esse tempo. Na família não vai ter, vão ter várias demandas. Então tem que ser uma opção nossa. Olha, agora eu vou ler. Nem que seja um pouquinho. Às vezes, assim, lá no centro eu tenho muito essa conversa com o pessoal do grupo de estudos, porque todo mundo fica achando que eu leio horas por dia, mas não é. Eu adoraria ler horas por dia, mas não é. Não dá tempo. Eu leio muito pouco, mas eu leio. Eu antes lia todos os dias, hoje com filho eu leio quase todos os dias, mas leio muito pouco. Assim, mas essa rotina, essa persistência faz uma diferença incrível. Vai de grão em grão, de página em página, você lê o livro todo, mas você tem que colocar aquilo na sua vida, né? Ter o livro de fácil acesso perto da cama, naqueles lugares que a gente sabe que vai conseguir usar com mais facilidade. O meu momento de dormir geralmente eu leio mais ou menos nesse horário. Mas as melhores fases para mim, para sair de casa bem, é quando eu conseguia fazer sempre uma leitura antes de sair de casa. E eu consegui ler muita coisa separando 10 minutos. 10 minutos assim que eu levantava mais cedo. Nessa época eu levantava às 6 horas. Queria ainda, né? Levantar 6 horas na vida. E aí eu levantava às 6 e eu comecei a colocar meu relógio para despertar 10 para as 6. Eu li os 4 evangelhos, li Atos dos Apóstolos, li quase todas as cartas, Evangelho segundo o Espiritismo, nesses 10 minutos. Então, às vezes, não precisa fazer uma revolução tão grande para inserir a leitura, mas tem que querer. Na verdade, acho que tem que dar oportunidade para o livro pegar a gente, né? Fazer assim, ó, venha cá, agora você é meu. E aí o livro toma a gente na leitura. Mi, você tinha, há um tempo atrás, tipo, quando a gente era criança, assim, as alternativas dentro de casa, né? Dentro de casa, porque você tinha uma hora para ficar na rua brincando, mas depois voltava e, enfim, você passava o dia dentro de casa. Aí você tinha leitura nesse contexto, assim, porque televisão só tinha uma, no máximo duas, né? Aí o pai já ficava com a mãe, já, enfim, e você tinha que fazer alguma coisa. Então sobrava mais espaço para leitura, eu acho, que nesse contexto. Mais espaço para o livro estar lá e ser importante para você. Né? Hoje eu vejo muito o livro, ele ocupa um lugar na estante, e só. Às vezes o livro ele é só um enfeite, assim, a gente quer uma estante bonita e bota os livros lá, são enfeites. Então, assim, o livro, ele passa de um objeto, assim, que tem um valor simbólico, que tinha um valor simbólico muito grande no passado, para uma coisa já bastante, assim, de enfeite. Então, poucos livros é que vão ser os livros que a gente vai ler. Depois, rolou uma coisa assim que foi esse lance da gente se acostumar a utilizar o celular para ler.
Eu lembro que quando eu fiz faculdade, assim, em 2010, mais ou menos, tinha muito preconceito, assim, o povo, não, mas eu não vou ler um PDF no celular, eu não leio. Só que aí, naturalmente, a gente começou a ler muito no celular também. Ler notícia, ler... Enfim, a gente começou a usar o celular para tudo. Aí, ok, veio o livro para a tela. O livro veio para o celular. O livro, os textos. Isso tem um aspecto positivo, sim, porque significa que a gente acessa, é capaz de acessar mais coisa que estava distante. Então, todo mundo hoje pode baixar Ressurreição e Vida e ler. Né? Tem na internet, baixa e lê, beleza. Mas, por outro lado, eu acho que isso gerou, assim, é o cansaço do excesso, vamos dizer assim. Tem tanta coisa, não é? E a gente naturalmente já procrastinava demais, né? Tudo. Tem tanta coisa que agora a gente não tem tempo porque é muita coisa para ler. E aí você coloca se a gente não criar de fato um hábito para leitura nesse século XXI, nesse processo que a gente está vivendo histórico muito acelerado de mudanças profundas na leitura, no livro e nas cabeças dos indivíduos, se a gente não cria o hábito, a leitura vai se perder muito facilmente na vida de uma pessoa que lia mais antigamente, né? Mas que agora lê menos. Então, assim, eu passei um tempo da minha vida que eu lia livros com constância. Então, sei lá, eu tinha um horário que eu lia. Isso foi mudando. Esse horário foi se tornando cada vez menos rígido e muita coisa. Então, eu cheguei a um momento que eu lia vários livros de uma vez e não fechava nenhum. Não finalizava nenhum livro. Eu lia vários, assim, vários, e me cansava, não sei, eu parava e eu dizia, agora não tem como eu recomeçar de onde parei, porque eu não lembro mais. Então, assim, sabe quando os relacionamentos com as pessoas eles se tornam líquidos? O relacionamento com os livros se tornam líquidos também, né? A gente fica com o livro, a gente não quer ele por muito tempo. E se a gente não faz exatamente uma contracultura, ou então um caminho de voltar a criar o hábito, a gente não vai ter uma experiência de leitura mais como a gente tinha no passado. Não vai ter uma leitura mais emocionante, sabe? E uma leitura emocionante, não, a gente sabe que é uma série emocionante, um filme emocionante. Como a imaginação fica muito comprometida, o esforço não é mais aquele, o livro ele vai se tornando cada vez mais uma peça de enfeite, assim. Né? E isso é uma preocupação, assim, um questionamento, pessoas, para todo mundo aí, né? Porque é fácil, mas é difícil. Tem muito acesso, tem muito livro, tem muito material, mas também não tem muita persistência para encarar isso. Né? E a gente fica com o coração meio incompleto, né? Assim, a gente fica sem saber do final, a gente fica sem saber do final, a gente fica sem saber a construção daquela história, a lição de moral que ela tem no final, todos esses aspectos, né? São preocupações aí do mundo atual. Moderno. Eu vim assim de uma outra experiência. Eu comecei a ler muito, um pouco mais velha, quando eu comecei a ir buscar os livros. Na nossa infância a gente não tinha muitos livros em casa. A gente tinha os livros da escola e só. Eu me lembro de um livro de infantil mesmo, assim, que a gente tinha em casa, que eu li esse livro, e depois da minha infância a gente não tinha relação com a leitura. Meus pais, eles estudaram muito pouco, então eles tinham uma relação muito afastada, né, desse tipo de material para oferecer pra gente. Mas eu, enfim, dava conta assim de estudar, né? E aí depois quando eu fui para a faculdade, eu comecei mais ou menos, não, antes da faculdade, no ensino médio, eu fui para uma escola que ficava do lado de uma biblioteca. A biblioteca pública aqui do estado é uma biblioteca gigantona e foi quando eu comecei a frequentar bibliotecas. E lá eu comecei a de vez em quando pegar os livros, mas nem eram os livros da biblioteca que eu comecei a ler. Tinha um sebo pertinho, e sebo é um negócio terrível, né? Ai, não gosto de sebo. Eu Ai, me também gosto, perco, né? é terrível. É livro barato, me lembro que eu comecei a comprar um bendito homem que ficava lá sentado vendendo aqueles livros.
Ai, meu Deus. Então a relação começou a ser assim, comprando os livros ali. Aí foi quando eu comecei a ler. Quando eu fui para a faculdade, aí eu lia também os livros que eu escolhia de literatura, mas eu fiquei uma pessoa insuportavelmente acadêmica. Eu devorava os livros. Se o professor passasse um capítulo, eu tinha que ler o livro todo, porque eu sou um processo de autocobrança assim, enorme. Então, eu não tenho condições de falar de um autor se eu só li um capítulo, eu vou ler todo. Então, eu ficava numa correria, assim, eu lia muito daqueles livros. Quando eu terminei a faculdade, eu voltei a escolher literaturas com romance, com livros mais leves. E aí foi chegando o espiritismo. E aí, pronto, foi essa nuvem de livros, né, que a gente começou a adquirir. E, de fato, ter essa diversidade de opções para a gente ler. Então, você pode ler um livro que te faz raciocinar muito, quando você pode ler um livro que descansa os seus sentimentos, que talvez... Eu acho que essa fase que você estava falando, assim, ó, de pegar toda hora um livro e não concluir, isso tem a ver também com aquele período que a gente está vivendo na vida. Esse ano foi um livro, foi uma fase assim, foi um livro assim. Esse ano foi uma fase dessa forma, porque foi o ano que eu menos li depois dessa minha fase adulta. Gente, tem que silenciar isso aqui, né? Peraí. Eu também, mano. Foi o ano que eu menos li. E eu não fazia mais uma coisa que eu sempre fiz, que é deixar o livro me escolher. Né? Eu olhar, eu chego assim, se tem uma oferta de livros, eu vou deixando aquele que me chama a atenção pelo título, pelo nome do autor, pela capa, por qualquer coisa que seja, mas geralmente o livro me chama. E esse ano eu não fiz isso. Eu achava que eu tinha que ler determinados assuntos, então eu ficava me obrigando a ler aqueles livros. Eu estava, né, a gente Guilherme, ele tem autismo, então eu achava que eu tinha que ler muita coisa sobre autismo e ficava desesperada querendo aprender dos termos técnicos e a leitura não fluía. Aí depois eu fui e voltei para minha literatura, onde os livros me escolhem. E aí, quando terminou esse ano, eu fiquei pensando nessa briga que eu tive com os livros e vi que a gente, às vezes, fica buscando algo, porque acha que precisa daquela informação que está naquele livro. No meu caso, eu precisava de informações técnicas sobre o autismo. Mas, na verdade, não era isso. O que eu precisava era acalmar as minhas emoções, era olhar a vida de outra forma, era confiar mais em Deus, era ter um pouquinho mais de paciência. Então eu precisava trabalhar outras qualidades e eu estava batendo na porta errada, né? Estava batendo na porta de livros maravilhosos, que uma hora eu vou conseguir concluir a leitura, mas fiquei com muitos livros que eu fui começando e não ia concluindo. E agora, acho que eu voltei um pouquinho ao eixo, né? Parei de estar com essa coleção de livros aí, sem conseguir. Mas, de fato, a gente sabe que o livro, essa coisa da estante que você está falando, né? Tem como se fosse um status, né? Das pessoas dizerem que estão lendo os livros, aí tem aquele livro que saiu agora, que bombou. Então, você às vezes está lendo pela maré que está sugerindo. Não necessariamente porque esse é um livro importante para você naquele momento. Então, ir numa livraria e passear por ali, dar um tempo para observar e não, porque está todo mundo lendo esse livro, eu vou ler. Tem uma estantezinha lindinha. Eu não tenho uma estantezinha lindinha aqui em casa. É uma bagunça meu lugar de livros. Mas um dia eu vou ter. Mas tem aquela estantezinha lindinha para impressionar, para decorar. Outro dia, eu vi num programa de decoração e aí a pessoa fazia assim, porque agora a gente tem que botar os livros. E aí trazia livros assim para colocar na decoração. Gente, livro tá aqui, né, como objeto de decoração. Então eles só vão ficar tomando poeira. Na minha vida de leitora, no dia que eu tiver essa estante dos meus sonhos, vai ter uma porta de vidro na frente para não cair poeira nos meus livros. Porque quando eu for ler, eles não podem estar sujos igual os objetos que a gente vai ficar fascinando ali, sabe? Tem que estar... tem que ser para usar o livro. Ontem a gente estava falando com o Eduardo, né, de riscar o livro. Eu gosto disso, eu gosto de ter relação com o livro. Não o livro tem que estar para me ajudar, sabe? Tem que estar em relação comigo. E aí, infelizmente, tem gente que não consegue aproveitar, né, dessas oportunidades com a leitura. Não, Tem muita pergunta aqui, né, Pedro? Tem várias, o pessoal falou bastante aí. Uhum.
Mas pode falar. É que É... eu não botei lente, então eu fico chegando. Ai, converso aqui com o Augusto o tempo todo, ele fica falando, Milena, para de fazer isso, mas, enfim. Pô, o Fala. pessoal tá falando. Deixa eu pegar aqui uma meada. Roberta tá dizendo que está voltando ao hábito de leitura dos livros. E também esse ano que passou foi o ano que eu menos completei livros, assim. Então eu li menos, conta como li menos, porque eu li mal muitos livros, na verdade. Livros que são bons, você começa, você vai, mas aí você depois abandona, isso está muito comum. Eu acho que é meio que algo que pegou todo mundo, viu, gente? Pegou todo mundo isso. Pegou todo mundo, porque, como fala a Rafa aqui, que se adaptou muito bem ao livro eletrônico. Aqui. A questão da distração. Vocês têm razão em relação ao hábito. Estando no aparelho eletrônico, temos muito mais facilidade de distração. E aí, você tem um lance hoje que é a leitura dinâmica, né? Que é a leitura rápida. Então tem uns caras, né, que vendem a leitura dinâmica, assim, você lê rapidamente. Isso caiu como uma luva, assim, na vida, nesse estilo de vida que a gente está muito voltado para ser produtivo, para o trabalho, para o trabalho, para o trabalho, para o consumo, para o consumo, para o consumo, né? Que é uma vida meio... Porque você pega um livro, um clássico, e lê ele assim rápido, você perde É. muita coisa também, Não tem porquê, né? né? Não tem porquê você fazer isso com o livro. Não é uma leitura assim. Na verdade, um É, livro, principalmente literatura, é feito para você se relacionar com degustar. ele, para você degustar ele, para você brincar com ele, entrar na história, participar dela, riscando também, fazendo grifo, riscando. Porque aí vai dizer, esse é o livro de Milana, né? Esse é É. o livro dela. Pois é. Ela tá naquele livro também como personagem, como autora do livro também, como várias outras coisas, né? É. Roberta se É. identificou. A Pode leitura falar rápida, agora. eu acho que ela funciona muito bem em contextos informativos, né? Quando eu leio uma notícia, eu É, leio muito rápido. Eu não tenho é, o mesmo apreço. Então eu vou lá rapidamente, peguei as informações ali que eu quero e vamos lá. Até porque também as informações diárias, elas chegam o tempo inteiro e desaparecem, assim, né? A gente recebe um é, monte de notícias, vai digerindo, mandando embora aquilo ali e pouca coisa a gente mantém e na verdade, e que bom também, né? Porque senão é uma é, enxurrada de notícias, de informações, se a gente for reter isso tudo, talvez até a gente se é, prejudique alimentando certas ideias. Mas a literatura, ela tem outro objetivo, né? Ela tem que entrar em relação com a gente, é justamente para você fazer assim, ó, né? Entrar no outro ritmo, entrar na obra e e os que se tornam clássicos, né, porque de fato precisam ser imortalizados, eles vão passar o tempo, você vai ler vários livros do mesmo tipo e não vai te saturar como as leituras informativas. Vai estar sempre, né, provocando relação, provocando sentimento, provocando ideias. é, é verdade. O pessoal aqui também gosta de riscar livro. Eu pensava que o pessoal não gostava de riscar. Acho que eu confundi o que estavam falando lá no grupo dos piratas. Ó, Acho que é a Ana Roberto. que não gosta. É. E tá aquela pequena polêmica entre livro digital versus livro físico, não é? Porque vai ser eterna, tenho certeza. O livro físico, ele não vai deixar de existir, isso é certo, né? Ele não deixa de existir. Ele é muito importante para deixar de existir. Agora, a mudança do formato do livro, veja a Ana que diz que ao invés de ler no celular, ela lê no Kindle. Então, assim, a gente tem a criação de um suporte, né, especializado de leitura. Assim. Então, o texto está lá. Né? Não necessariamente você tem um livro, e muita gente vai levar isso a sério, ter o livro, né, ter a materialidade do livro. Né? Eu acho isso muito importante. A A Ana leitura falou. rápida, sim, pode Quando ela falou complementar. assim que lê no Kindle porque no celular distrai mais facilmente. Agora eu entendi por que ler no Kindle, porque eu não entendi. Eu pensava assim, vamos ler no celular, mas de fato no celular a gente acaba pegando várias outras situações que estão acontecendo, se distrai muito.
Eu nunca fiz essa Ah, experiência de ler um livro inteiro. Como uma literatura, um romance, eu leio um livro que eu preciso daquela informação. Então, geralmente, quando eu tenho uma leitura em PDF, é um livro para alguma coisa mais imediatista, né? Vamos lá, Viagem Espírita uhum, 1856. Então, eu li porque eu queria algumas informações ali para fazer um outro trabalho. Acho que foi um dos poucos livros que eu li todo por PDF. uhum. O lance do Kindle, leitor de e-book que chama, né? É que eles têm uma tela que eles chamam de e-ink. A tela deles não é uma tela iluminada, assim, então não tem luz transferindo para você, assim. O que faz com que a leitura do livro você consiga ler por mais tempo em relação ao celular, por causa da luz, por causa da notificação e tal. Eu tenho tentado ler alguns livros no celular. Ainda não finalizei um livro no celular, assim, não finalizei. Porque o fato, exatamente essa não materialidade do livro, eu não sei se ela te deixa um pouco mais desleixado, assim, um pouco menos responsável com a leitura. Eu acho que isso é um fato, porque assim, É. você pula prefácio, você pula a Não. introdução, você já pula, né? Você vai assim nos parágrafos e pois é. E às vezes tenta ler rápido, porque no rodapé do Kindle tem uma estatística igualmente polêmica, né? Ela diz mais ou menos em quanto tempo você vai demorar aquele capítulo, É dá mesmo? prêmios para você. Pois é. O sistema dá prêmios para você, então dá, que chama como se fossem uns prêmiozinhos assim, tipo, você leu várias vezes à noite, você leu três. Então, assim, é tudo. Parece que é prevendo toda essa dificuldade que está sendo hoje a gente se aproximar do Uhum. livro e trazendo, tentando minorar essa falta de materialidade do livro, do cheiro do livro, que igualmente é positivo. É, Tem uma outra relação, é uma outra relação, não é igual, entendeu? A leitura do é. livro digital não é igual ao livro físico, às vezes perde muito. Você tem obras, por exemplo, que precisam de figuras, que precisam de ilustração, que a ilustração faz parte daquilo ali. Isso não é tão fácil assim no celular no tablet e no Uhum. Kindle, né? Então tem todo esse tipo de coisa. Pô, e dentro peraí, Goberi entrou, foi aqui no grupo? Não, eu acho que ele só citou ele por causa da conversa lá nos Piratas. Tá. Ele disse o Goberi não gosta de riscar. Ah, sim, porque foi Goberi que disse que não gosta de riscar livro, né? Ou seja, para Goberi o livro ele é algo. Eu tinha muito isso. Hoje é que eu risco o livro, mas eu tinha muito isso de não riscar, né? Porque eu queria colocar o livrinho lá também, Não, ele também. limpinho e tal. Hoje eu risco. Hoje na faculdade eu aprendi a riscar tudo que você vê assim, você risca para deixar Uhum. depois É, de sua marca. e eu acho que a questão do livro digital, o valor, a acessibilidade, eu acho que isso conta muito, porque é, faz a gente não vai, não, eu pelo menos não imagino que eu vou conseguir comprar todos os livros que eu gostaria de comprar. O fato de ter eles ali no formato digital já me ajuda bastante. Mas, por exemplo, ter a revista Espírita que a gente pode baixar lá no site da Federação Espírita. Me Hum. ajuda muito, porque eu não sei quando é que eu vou conseguir comprar aquela coleção toda, e quando eu comprar, eu quero comprar a coleção igualzinha, assim, ó, pra ficar na estante também. Toda Aquela linda. coleção é muito bonita, né? Assim, mudando assim. É muito linda É, essa coisa. Ô, Mi, e você falou do que está no site da FEP, o PDF. Mas você vê, tem o app da Kardecpedia, por exemplo. Como se sim. fosse uma Wikipedia. Uhum. Então, aí você vai nessa Kardecpedia, veja como é a leitura aí. Então, não existe mais, digamos, do ponto de vista desse app, né? Uma obrigatoriedade de você começar do início. Ah, Você pesquisa como se cada palavra ali vai estar linkada, então você quer, sei lá, quer falar sobre encarnação. Busca. Vão vir todas as referências. E Uhum. você começa a sua leitura. Né? Dizer assim, isso é bom, isso é ruim, eu acho que tem aspectos positivos e tem aspectos Aham. negativos. Né? Geralmente, quando se faz uma leitura assim, o texto, você descobre textos novos. Você vai lá no app, bota um termo
E você vai receber resultado da codificação e da revista espírita. Assim, e você descobre muita coisa que antes você não. Mas, por outro lado, você perde a noção de contexto também. Você perde a noção de conjunto também. Né? Você perde como se começou aquela construção, aquele texto, né? Que ele antes teve um outro texto. Isso se perde também. É muito prático. Como diz Ana, é a questão da praticidade. E a praticidade, ela não diz exatamente profundidade, não diz exatamente, como a gente fala aqui nas redes sociais, o grau de engajamento que você tem com as coisas, o grau de engajamento que você tem com o livro. Pois é. E se coloca aí na lista dos desafios que a gente tem. Eu acho que se a gente conseguir colocar cada coisa em seu lugar, no seu momento, a gente consegue manter o equilíbrio. Porque, de fato, hoje a gente está nessa fase onde tem muitas coisas fragmentadas e que são necessárias, né? Então, você chega lá na plataforma, você acha até com outros idiomas para comparar a tradução, o idioma original e tal. E se você tem a experiência do todo que o livro dá, e depois tem um momento que você quer focar, né? Você quer trazer para aquela frase, para aquele capítulo, aquela pergunta, ótimo, né? E você saiu, teve o olhar geral e agora você quer focar nesse assunto aqui, vai ajudar muito. Mas se ficar sempre no pedaço, a gente não vai conseguir depois reunir tudo e enxergar o todo que daria para ver. Talvez funcione para algumas pessoas, consigam sobreviver sempre com os retalhos, assim, sabe, do texto. Mas eu acho que ter a experiência do todo e depois voltar para aprofundar aquele olhar naquilo que te interessa, naquilo que mais te chamou a atenção, é sadio. É conseguir exercitar nossa mente de diversas formas, porque a gente vive, sabe, nesse mundo, o mundo Twitter, É né, se de uma esforçar, né? frasezinha, tudo delimitado. Eu posso escrever só esse tanto. Então as pessoas fazem guerra porque por causa daquela frase, por causa de uma citação. Né, e não sabe daquele contexto, não sabe o que veio antes do texto, não sabe o que veio depois, e não estendem o olhar. Esses dias eu vi uma repórter falando assim, porque o Trump vai dar uma entrevista agora, ele não costuma dar, o que ele precisa falar não cabe nas linhas do Twitter. Eu fiz, mesmo, gente, a gente tem pronunciamentos tão decisivos de forma mínima. Onde é que a gente está com a cabeça? Né? Cadê a explicação? Então a gente vai dar aula na escola e também passa por essa situação de todo mundo quer tudo muito rápido. A gente vai fazer uma doutrinária de 1 hora, é difícil ficar ali para muita gente. Então, às vezes as pessoas trazem uma queixa assim, olha, eu não consigo ler o livro espírita, eu acho que eu fico obsediado quando eu estou lendo o livro espírita, eu durmo. Aí eu pergunto, mas você lê algum outro livro? Né? Além do espírita, você tem o hábito de ler outro livro? Porque se você não tem hábito de ler livro nenhum, a questão não é o livro espírita. Você tem que começar a iniciar essa vida de leitor. Porque se você for para a academia hoje, começar a malhar lá, puxar aqueles ferros, vai doer tudo, vai ser horrível. Se for igual a mim, não volta nunca mais para a academia. Mas... E só vai trazer resultado se você manter a persistência. Isso aí. Não adianta nada, você vai começar como um exercício a leitura, né? Você vai ficar forte com o tempo, com paciência, com persistência. E assim, quando você tem um contexto desse, que as pessoas elas falam demais e falam pouco, elas também estão muito mal informadas sobre aquilo que elas falam. Elas estão mal informadas sobre aquilo que elas falam. Porque elas também baseiam o que elas vão dizer em leituras, né, superficiais, assim, em leituras... Né? Elas não leem também. Elas não leem também. Esse é o fato. A gente tem desafios muito grandes nesse momento, nesse século. E aí eu estava pensando aqui, né, nas editoras também que têm fechado livrarias e editoras. Quando a Kozak Naif, que é uma editora que fazia publicações com uma... Triste, né? Os livros são incríveis, né? O material... Tá bom, obrigada. Tá acabando o nosso horário. Eita. Eita. O tempo passa rápido.
Aí quando a livraria fechou, Augusto ele ficou louco. Todo dia ele chegava em casa aqui com uma caixa de livro e fazia assim, ô Mila, que eles botaram uma promoção tão grande, vai fechar, a gente tem que comprar o livro. E aí Nossa, eu foi. aproveitei também que só para comprar alguns, pô, e foi triste, foi muito triste esse. Era É, uma das editoras que mais trazia obras assim grandes pro Brasil, e livros sobre arte, né, são sobre incríveis, assim, arte, né? livros muito bem trabalhados. Eu sou professora de arte, Augusto é designer, então a gente acabou juntando alguns livros desse. E essa relação assim, com Tolstói, olha o que aconteceu. Eu comecei a ler Tolstói desencarnado, conhecia assim a fama de Tolstói, mas nunca tinha lido. Ali desencarnado, aí um dia, nesse fechamento da editora, né, Augusto foi chegando aqui em casa com uma caixa, e como a gente já tinha combinado que a gente não ia mais comprar, porque a gente já não estava podendo comprar muita coisa naquela época, aí ele já chegou e fez assim, ó, o que eu comprei pra você, pegou primeiro, passou na frente, né, os meus, depois mostrou o restante da caixa. Aí ele trouxe uma coleção completa dos contos de Tolstói. Ai, meu Deus do céu, fiquei louca. Aí quando eu abri e comecei a ler, eu vi Dona Ivone falando assim, a mesma coisa que ela diz aqui. Ele me pediu para escrever em regionalismo russo. Quando você lê os livros de Tolstói psicografados por Dona Ivone e olha Tolstói escrevendo, meu Deus, é a mesma escrita. Ele usa palavras que ele mantém, que os tradutores mantiveram também aqui na tradução. Ave Maria, é uma beleza de parar e conseguir fazer um estudo comparativo sobre essas obras, mas um dia a gente chega lá, porque é muito lindo ver essas provas da imortalidade, ver que as coisas se Muito, muito, concretizam mesmo, né? muito, muito. E assim, quando a gente diz isso pro público, o público devia ver que ele está diante de uma obra genuína, assim, É. mediúnica. De uma Uhum. mediunidade genuína. Então o cara fala regionalismo russo, fala a- o dialeto lá russo que fala, e a médium, né, a Ivone, Ok. que é a Chico Xavier de Saias, né, a Ivone, né? É. Pois psicografa isso. Isso é uma coisa fantástica, assim. Isso é uma coisa que a gente deveria ficar extremamente feliz, ler uma obra dessa e repassar essa história, né? Uhum. Pedro, meu querido, a gente vai finalizar. Faltam 10 minutinhos, 9. A gente vai fazer esse tipo assim, ó, fechou e voltar junto, viu, gente, para nossa jornada. Porque aí a gente vai Vamos falar de embora. ressurreição e vida. Um livro fantástico e um grande desafio. Quero só ver esse livro. Ó. Toda empolgada. Valeu, Mila. Ainda bem que eu já chorei tudo que eu tinha que chorar de manhã. Não vou chorar agora, eu geralmente faço isso. Eu desabafo tudo em casa para na hora não ficar passando vergonha. Ai, mas obrigada mesmo. É muito bom fazer esse momento assim de trocar ideias. Foi muito bacana. Tem a galera aqui que é super participativa. Até conversa de comadre, Ana colocou aqui, ó, que tava rolando, né? No meio dos comentários. Mas obrigada Pessoas, mesmo. um beijo para todo mundo. Bom, obrigado por estar aqui, Mila, participar desse bate-papo, assim, que não tem fim, foi É. luminoso. E estamos seguindo junto aí com essa jornada Uhum, nesse livro aí que eu quero ver do Tolstói, um livro forte uhum. e da nossa querida Ivone. Tudo de bom para você e obrigado aí. Um grande abraço. Ai, obrigada, Pedro. A gente vai encerrar, pessoal, essa live. Já vai começar outra agora, 9 horas. A gente começa só o tempo de beber água. Aí todo mundo tá aí com o celular, porque o bacana também da live é estar com todo mundo. Eu tô fazendo o exercício de gravar os vídeos agora para colocar no YouTube, que a ideia primeiro era Ah, fazer lives. Essa live tá em paralelo lá no YouTube, mas não deu certo. A internet aqui em casa é muito ruim, a imagem ficou horrorosa e eu não estava gostando da qualidade. E aí eu tô gravando os vídeos em casa e colocando lá. Mas é muito diferente, né? Que é muito bom ver os comentários, lembrar que tá todo mundo aí acompanhando. Mas também está sendo uma experiência válida e o YouTube agora vai ficar com mais material. Então, daqui a ótimo. pouquinho a gente continua. Até daqui a pouquinho. Beijão e Oh, pessoas, até mais. até, beijão.